estamos aqui com mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Yasmin Castro. Eu sou a Tamires, aluna do terceiro ano. Eu sou o aluno Júnior, também do terceiro ano. E hoje nós estamos aqui na cidade de Itauá, num super evento organizado pela Cred 15, que é o Ceará Científico Fase Regional. Estamos hoje recebendo aqui Jeane Noronha, coordenadora da 15ª Cred. Seja muito bem-vinda, Jeane. Muito obrigada, Yasmin, aos estudantes da Escola Ana Noronha. Gratidão também a toda a gestão, que apoia essa iniciativa. Professor Técio, que está aqui junto com a Yasmin também, nessa ação de protagonismo dos estudantes frente a tantos temas que são importantes para a comunidade de Parambu, mas também da região dos Inhamuns, Então, muito obrigada pela oportunidade de participar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E já assim, nessa pegada, já que nós falamos que estamos aqui diretamente da cidade de Itauá para esse evento maravilhoso, gostaria que você falasse um pouco mais, gente, sobre o Ceará Científico, que esse ano de 2025 está com uma temática muito em alta. Sou suspeita a falar, porque é um tema que eu gosto bastante, que é a sustentabilidade. Então, o que você tem a nos dizer aí um pouquinho sobre esse tema e sobre a expectativa do nosso evento? Tudo bem. O Ceará Científico ele é uma iniciativa estadual, onde faz parte de uma ação de cunho científico em que incentiva a pesquisa, o protagonismo dos estudantes. Ela acontece em 3 etapas. Então, inicialmente a etapa escolar, os melhores trabalhos que são escolhidos dentro das áreas de conhecimento, eles são selecionados e vêm para a regional. Hoje nós estamos recebendo aqui uma média de 230 jovens que estão participando desses projetos, acompanhados de seus orientadores. Então temos assim uma média de 300 a 320 pessoas participando desse evento na data de hoje. E aí a segunda etapa é a etapa regional. E aí nós fazemos a seleção dos projetos das 15 escolas que pertencem à região dos Inhamuns, a Cred 15, mas também fazemos a iniciação júnior, que são as etapas municipais, que são desenvolvidas e que eles vêm para cá para concorrer, disputando 5 municípios da região dos Inhamuns, e não disputando, mas eu acho que somando. Sim. Porque quem participa de um evento como esse sai daqui com uma bagagem bem maior, com uma visão, com estratégia, com um olhar mais apurado em relação à pesquisa científica, porque vai conhecendo um pouquinho as experiências do outro e vai levando também para a sua comunidade. Então, o Ceará Científico, após essa etapa, ela vai para a etapa estadual, que normalmente acontece no mês de dezembro, em Fortaleza. E aí a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, a SEDUC, através da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Protagonismo, do secretário Helder Nogueira, ele realiza um grandioso evento onde vai reunir, na etapa estadual, todos os estudantes das CREDs do estado do Ceará, porque nós temos 20 CREDs, são 20 CREDs e 3 CEFOR, que CEFOR é a Superintendência de Fortaleza. Então, cada uma das regionais, elas vão selecionando os trabalhos dentro das áreas de conhecimento e das categorias, porque nós temos categorias PCDs e não PCDs. E aí, dentro das áreas de conhecimento e as categorias, os trabalhos eles vão para a fase estadual. E lá é muito bom a experiência, é muito boa a experiência que o estudante tem, porque muitas empresas, muitas pessoas estão olhando esses projetos e de repente eles podem patentear uma iniciativa do jovem pesquisador e ver a relevância daquele projeto e levar adiante. Mas, para além disso, existem muitas experiências científicas que estão saindo do universo da sala de aula, da escola, vindo para essas feiras regionais, para estaduais e indo representar o estado do Ceará fora do país, fora do estado. Então, assim, é uma realidade da educação cearense, o investimento na pesquisa científica, e os jovens estão protagonizando, levando o conhecimento do cearense aí por todo o Brasil e por diversas partes do mundo. Então, nós já tivemos jovens indo representar o Brasil em Cuba, em Hong Kong, nós já tivemos jovens indo representar o Brasil na Espanha, em Portugal, em vários países do mundo. Nós temos jovens cearenses protagonizando, levando seus projetos de pesquisa, levando sua iniciação científica e transformando assim em verdadeiras experiências promissoras para o universo da ciência. Então, é um evento grandioso, de um limite assim incalculável. A gente não tem noção de onde é que esses projetos eles poderão chegar. Então, daí a importância da escola incentivar a pesquisa, daí a importância da escola
promover essas oportunidades para que o jovem ele olhe para a sua comunidade e que ele tenha a oportunidade de perceber problemas e incidir sobre esses problemas, trazendo uma solução, a sua visão a partir dos conhecimentos que ele reuniu ali ao longo da sua trajetória escolar. E esse ano o tema é importantíssimo, né? Nós temos como tema do ano letivo da SEDUC, o tema é sustentabilidade, educação, sustentabilidade e emergência climática. E esse tema ele vai perpassar por todas as oportunidades e iniciativas que a SEDUC desenvolve. Então ele já foi tema do Docentes desse ano, que é também uma ação científica de produção de conhecimento pelos professores. Os professores foram a Fortaleza, levaram seus banners, levaram suas apresentações orais e defenderam temáticas dentro dessa área, dentro dessa iniciativa. Nós tivemos também o Alunos que Inspiram, que é uma ação artístico-cultural, que também foi dentro dessa iniciativa, onde os jovens puderam desenvolver projetos de dança, de música, de pintura, de trabalhos manuais, de trabalhos informatizados, e eles levaram essas ações, tiveram a fase escolar, tiveram a etapa regional e foram para a etapa estadual. E lá eles tiveram a oportunidade de mostrar os seus talentos, né? E a região da CRED 15, ela teve 2 projetos selecionados nessa etapa em caráter estadual. Então isso quer dizer que nós estamos produzindo muito bem e com qualidade. Os nossos jovens estão se destacando no caminho certo, né? Em caráter estadual. A nossa educação está no caminho certo, a gente está dando certo, né? E aí o tema do Ceará Científico, né? Pegando aqui a minha colinha, porque é um tema bem extenso. Bem extenso. A gente precisa saber precisamente, também. né? São saberes científicos em tempos de crise climática global, dialogando com a temática da Secretaria de Educação, que é educação, né? Sustentabilidade e emergência climática. Por que a discussão desse tema? Este ano o Brasil ele vai sediar a COP30 em Belém do Pará. E nós estamos em um tempo de fato de emergência climática. E aí quando a gente diz assim, vou jogar fora isso, né? Eu não me interesso mais. A gente precisa entender que não existe fora. Tudo que eu atiro fora da minha casa, eu estou atirando no planeta. E os efeitos que a gente vai causando dos desperdícios, do uso inadequado, seja do solo, da água, do alimento, ele pode ser irreversível, e ele já é irreversível. As pesquisas mostram que a gente não tem mais como recuperar os danos que foram ocasionados no planeta até aqui. A gente tem como minimizar os impactos daqui para frente. Então, daqui a 10 anos, se a gente não reverter o cenário, as posturas que nós temos hoje da juventude, dos idosos, das pessoas como um todo, vai ser difícil até respirar. Então, a gente precisa tomar medidas urgentes, daí a temática da urgência, da emergência climática, para que a gente consiga reverter a realidade daqui para frente. Porque aquilo que está posto, aquilo que já foi feito, a gente já não consegue mais transformar. Mas a gente consegue minimizar os impactos daqui para frente. É muita gente, né, para cuidar nesse dia de hoje. Como você disse, é um evento grandioso, com uma temática que não só porque está em alta, né, mas que é necessária. Sempre foi importante, nunca deixou de ser importante. Principalmente para o nosso futuro, tem que pensar no agora para que no futuro, não tão distante, seja um planeta sustentável, né? Propício à sobrevivência humana. Exatamente. O que nós precisamos pensar? Tudo é cíclico. E nós somos seres que pertencemos a esse meio ambiente. Então, nós somos o meio ambiente. E somos Quando os únicos que destroem, né? Sim, é o ser humano que deveria cuidar e é o ser que destrói. Então, assim, a gente tem destruído, né, cadeias, nichos ecológicos, a gente tem extinguido espécies, a gente tem poluído rios, a gente tem adoecido, porque a saúde emocional, ela também faz parte disso, né? E a gente está vendo aí uma indústria farmacêutica enriquecendo à custa desse adoecimento da população. E aí, como é que nós estamos parando, refletindo e incidindo sobre essas realidades? Como é que nós estamos cuidando uns dos outros, de nós mesmos? Porque, assim, nós somos esse ambiente.
A gente fala em meio ambiente como se meio ambiente fosse somente a natureza, os rios, a água, e não é só isso. Nós fazemos parte disso, é uma cadeia. Então nós precisamos da água, nós precisamos do solo, nós precisamos da planta, nós precisamos dos animais, né? Então, do ar, né? Nós precisamos uns dos outros, das relações interpessoais, para que a gente tenha esse equilíbrio da espécie humana. Então, o que nós estamos fazendo para minimizar, para mitigar os efeitos dessas coisas tão ruins, né? Desses malefícios que estão aqui ao nosso redor, no nosso convívio, e a gente está normalizando tudo isso, está achando que tudo isso é muito natural. Então, a escola é esse espaço de reflexão. É na escola onde nascem as primeiras iniciativas de discussão, porque é o berço do conhecimento. Quem são os pensadores da filosofia moderna da educação hoje? São os professores que estão lá em sala de aula, são os gestores que estão conduzindo as equipes. Nós conduzimos porque nós conhecemos o nosso meio, o nosso espaço. Então, a gente precisa incidir sobre o local onde nós vivemos, né? Que é pensar local para impactar global. Então, a gente pensa muitas vezes em resolver um problema lá de um outro estado. A gente pensa em resolver um problema do outro município. A gente precisa olhar para a nossa localidade e se cada um fizer um pouquinho, se cada um fizer a sua parte dentro da sua comunidade, a gente vai ter um resultado numa escala enorme, né, a nível global. Então, é preciso agir local, né, pensando nesse global, mas fazendo o nosso melhor ali na nossa comunidade, no nosso espaço. E tudo isso que a professora Jane falou, ela se encaixa no tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico, né? Que nós temos que pensar como um todo. Por quê? Porque quando nós exploramos demais a natureza, nós afetamos o ambiental, afetamos o social, o econômico, e nós temos que praticar a justa medida, né? Que é consumir aquilo somente o necessário, evitar desperdício, evitar consumismo. Não é que nós vamos deixar de consumir, mas que nossa redução pode impactar de forma significativamente, né? Sim. Inclusive, continuando esse tema, o que você achou do tema desse ano? Como você acha que deve ser abordado nas escolas, no meio educacional, para que tanto os alunos em si se tenha a consciência de pensar no futuro também deles, dos próprios alunos? Sim, esse é um tema transversal. Quando nós falamos em transversalidade, nós estamos tratando de um tema que perpassa por todas as áreas. Então, não é um tema para que a gente pense somente no dia do meio ambiente, porque muita gente vai tratar sobre essa temática no dia 5 de junho, né? Porque é o dia do meio ambiente, no dia da árvore, no dia da água. E a gente não pode pensar nessa temática somente em datas comemorativas ou alusivas a algum marco ou algum contexto, mas a gente precisa tratar sobre isso todos os dias. O desenvolvimento dessa consciência ecológica, dessa consciência sustentável, ela é inerente a cada ser. Eu não posso trazer uma aula e achar que naquele dia que eu trouxe a mensagem eu vou seduzir o estudante ou eu vou mudar o pensamento dele, o comportamento dele em relação à temática. Mas eu tenho que entender que o conhecimento é algo sistematizado e que todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, eles precisam dialogar acerca dessa temática, porque sem planeta, sem sustentabilidade não há vida. Então nós precisamos entender que somos essa vida que faz parte do planeta e para que a gente tenha existência, o planeta ele precisa existir. Então é uma temática que não deve se extinguir aqui, ela não é somente do Ceará Científico de 2025, mas é uma temática que deve estar nos currículos escolares cotidianamente, né? Independente do componente curricular, todos os professores, gestores, a comunidade, elas têm a missão de desenvolver ações que oportunizem reflexão acerca dessa temática. Então, é a vida, né? Eu acho que é um tema que a gente tem que levar para a vida e fazer a discussão dele sempre que possível e diariamente e cotidianamente através das oportunidades que a gente leva no universo escolar. Ai, Tessa, eu posso puxar sardinha pra gente? Fique à vontade. Pronto. Você falou uma coisa que eu falo demais, que nós temos o hábito de só nos preocuparmos em datas alusivas, né? E desde 2022 a nossa escola, ela tem desenvolvido esses projetos dentro da sustentabilidade, na área de ciências da natureza e matemática. E de lá para cá, a gente ganhou muita visibilidade, né, por conta das parcerias que a gente desenvolveu no município, identificando problemas, identificando possíveis soluções.
E em 2023 nós recebemos a visita de representantes do Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente, né, para conhecer os projetos desenvolvidos na escola. E seria um sonho, né, que a gente pudesse ter isso em todas as escolas, em todas as esferas, essa preocupação, né, porque é algo realmente muito urgente. É um tema que ele precisa ser sistematizado, né? Como eu já disse, assim, é um tema transversal, que ele perpassa por todas as áreas e componentes curriculares, mas ele precisa ter diálogos intersetoriais, né? Então, os entes públicos, eles precisam dialogar mais sobre isso. E todos, independente de qual seja a categoria, seja no esporte, seja na infraestrutura, seja na Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Cultura, de Educação, enfim, todos os entes da administração pública, todos os órgãos, eles têm a obrigação de ter essa temática dentro do seu currículo, dentro do seu escopo de atuação, porque para além do assunto específico que eles tratam, a vida está dentro de todos eles. Então, eu volto mais uma vez a dizer, né? Nós precisamos estruturar estratégias que envolvam todas as áreas de conhecimento, todos os espaços da administração pública e que esse tema ele pertença, né, a todos nós, porque a vida de todos nós depende da sustentabilidade do planeta. Então, é importante isso. Jeane, a nossa escola na Noronha, ela é parceira do consórcio de resíduos sólidos do Sertão dos Inhamuns. E é uma parceria que eu considero muito importante. Nós, de vez em quando, recebemos visita, né, do Jânio, né, do Nazareno, superintendente. E eu gostaria de saber se a CRED 15, ela tem algum parceiro fixo, se o governo do estado, por meio de algum ministério, ele concede essa ajuda para... Pronto. Essa temática, ela tem exatamente o estímulo e a parceria da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, né, a Mudanças do Clima, que tem à frente a secretária Vilma Freire, e nós temos feito diversas ações e promovido diversas iniciativas com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, mas também com o apoio da Secretaria de Cultura, porque o Alunos que Inspiram, ele também tem esse suporte da Secretaria de Cultura. Também temos o apoio da Ciência e da Tecnologia, né, através do CECITEC. Nós temos estimulado e incentivado as pesquisas. Nós temos o SED, que é o CODED SED, é um canal de formação da nossa secretaria, e nós temos apoio de diversas instâncias do governo estadual e buscado essa parceria com os governos municipais. Então, hoje, por exemplo, o público vai sair daqui com doação de mudas. E aí eu recomendo, né, ao público que esteja aqui assistindo, aos estudantes, à comunidade, que plante uma árvore. Quanto mais a gente plantar árvores, a gente vai estar ajudando, a gente vai estar contribuindo para a melhoria do clima do planeta, certo? E aí a SEMA, aqui a Supermata, aqui do município de Itauá, também está colaborando conosco, né, na realização desse evento com a doação de mudas. Para além disso, o consórcio, nós temos aqui, todas as escolas, elas têm a obrigação de fazer um descarte consciente dos seus bens. Vocês já devem ter percebido que o governo do estado tem investido forte, né? Isso desde Cid Gomes, Camilo Santana, né, que foi governador Isolda Sela, agora governador Elmano de Freitas, eles têm investido forte na infraestrutura das escolas. A melhoria nos equipamentos da sala de aula, no mobiliário, a melhoria de centrais de ar, dos espaços físicos, da acomodação dos professores, e tudo isso gera lixo. Só por quê? Porque a gente vai precisar descartar os bens e os móveis que já estavam ali naquele espaço e que agora estão inutilizados. Então, esses inservíveis, eles não podem ser jogados em qualquer lugar. Eles precisam ser descartados de forma consciente. Então, a gente tem parcerias de ONGs e o pessoal do consórcio, através dos grupos que eles acompanham, eles também recebem essas doações. Tem todo um processo, né, que precisa ser realizado para que a escola possa fazer a doação, e eles têm a obrigação de fazer o descarte adequado, o descarte consciente desses resíduos que a escola produz. Então, a gente tem, sim, vários parceiros, né, dentro desse universo. A gente queria saber o que é CRED 15, porque muitos estudantes, muitas pessoas hoje em dia ficam sem saber o que é, para que serve, enfim, eu quero que você explique um pouco para os nossos telespectadores o que é a CRED 15. Tá certo.
É importante essa pergunta, Tamires, porque a gente acaba desmistificando um pouco, né, sobre essa estrutura administrativa. Então, nós temos a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, a SEDUC, e nós temos 184 municípios. São mais de 760 escolas. Então, para uma secretária gerenciar todo o estado seria bem complicado. Então, a CRED ela é uma extensão da Secretaria de Educação dentro de uma regional. Então, ela é a Secretaria de Educação, só que atua dentro desses 5 municípios. Então, a CRED 15, ela é responsável por acompanhar os 5 municípios da região dos Inhamuns, que é Tauá, onde fica a nossa sede física, Aiuaba, Arneiroz, Parambu e Quiterianópolis. Então, os 5 municípios, eles compõem a nossa CRED 15. Então, são 20 CREDs e 3 secretarias superintendências de Fortaleza, porque Fortaleza é muito grande. Então, tem a CEFOR, que é do Maracanaú, tem a CEFOR, que é responsável por Messejana, entendeu? Então, lá são 3 CEFOR e aqui é a 15ª CRED. Então, começa lá em Maracanaú, por exemplo, a CRED 1. Aí vem a CRED 2 Itapipoca, CRED 3 Acaraú, CRED 4 Camusim, CRED 5 Tianguá, CRED 6 Sobral, 7 Canidé, 8 Itapipoca, 9 Horizonte, 10 Russas, 11 é Jaguaribe. Aí cada regional dessa vai agregando outros municípios, né? Aí a gente chama pelo nome do município onde é a sede da CRED. Aí 12 Quixadá, 13 Crateús, 14 Senador, 15 Tauá, né? E agrega os outros 4 municípios. 16 Iguatu, 17 Icó, 18 Crato, 19 Juazeiro e 20 Brejo Santo. Então vai terminar lá no outro extremo do estado do Ceará. E aí a CRED, ela toma conta das escolas, ela acompanha, monitora o trabalho que é desenvolvido e tudo passa por nós. Desde a documentação do aluno, o pé de meia, né? A vida escolar inteira do estudante passa por nós. Contratação de professores, vai para a escola contrata, mas passa pela nossa validação, porque a gente analisa a documentação de todo mundo. Material didático passa por nós. A escolha do livro didático, né, passa por nós. Os materiais aqui, tudo que vai para a escola, o diretor pede lá no SIG, que é chamado de SIG material. Eu aprovo aqui, mando para a Secretaria de Educação e depois a Secretaria manda os bens para a escola. Então, tudo passa por nós, né? E aí a gente tem o gerenciamento sobre as escolas. E começa e finaliza na CRED. Então, a gente já começa a planejar o ano letivo seguinte já no mês de setembro. Orçamento, o que vai precisar para cada escola. A questão da estrutura física, o que precisa de melhoria, que a gente faz isso durante todo o ano. Recentemente, na Ana Noronha, vocês tiveram a reforma do muro, vocês tiveram a reforma de umas valas lá, tiveram pintura, manutenção, vocês vão ter agora climatização de 3, 4 salas. Ano que vem a gente vai ter a climatização de mais salas. Então, ano a ano, a gente vai promovendo melhorias. A gente tem uma engenharia civil, a gente tem uma engenharia elétrica que visita as escolas, que vê a estrutura, vê quais são as necessidades de melhoria e vai atuando. Então, a CRED, ela é uma extensão da Secretaria de Educação, né? Vinculada à Secretaria Maior, a SEDUC, que fica em Fortaleza, no Cambeba. E nós temos na nossa liderança a secretária de Educação chamada Eliana Nunes Estrela. Então, a Eliana é a nossa liderança, é a nossa secretária, e é ela quem chancela todos esses projetos, esses programas, essas ações, essas oportunidades que vêm para os estudantes. Que, por sua vez, é ela quem mantém o diálogo direto com o nosso líder maior, que é o governador Eumano de Freitas. Então, é uma cadeia, né, uma rede, é uma sucessão de cargos, de funções que trabalham em benefício dos estudantes, para que vocês tenham a melhor educação possível. E vocês têm visto que o estado do Ceará tem se destacado, né? Nós recebemos visitas de vários países do mundo para conhecer as nossas iniciativas, para saber o que está dando certo, porque nós saímos de um ranking nacional, né, onde a gente estava em uma colocação desprivilegiada, e hoje nós temos a 3ª melhor educação de ensino médio do país. Do país, gente. São 26 estados e o Distrito Federal. São mais de 5.100 municípios no Brasil inteiro. E nós temos hoje no ranking
a terceira colocação, né, de educação, em educação em relação ao país, e a primeira em relação ao ensino fundamental. Então, isso quer dizer que existem muitos esforços que são feitos através da Secretaria de Educação, através das CREDs, que alcançam a educação municipal e que gerenciam a educação estadual, que é o que nós fazemos nas escolas junto a vocês. Jeane, curiosidade agora. Como é que fica assim a cabeça? Porque temos a Jeane mãe, temos a Jeane filha, temos a Jeane que tem que ter uma vida social, temos a Jeane que é uma coordenadora de 5 municípios com uma quantidade grande de escolas e que tem que dar de conta do ano vigente e em um pouco mais da metade do ano vigente tem que dar conta do próximo ano. Como é que fica assim a cabeça? Porque a gente sabe que o setor educacional é um setor que recebe muitas verbas, é um setor que é muito cobrado, né? E você assim tem que dar de conta de tudo, porque assim, eu para dar de conta de uma sala já é trabalhoso, né? Aí digamos, para dar de conta da escola é mais trabalho que o meu. E você para dar de conta de toda uma região, como é que fica assim a cabeça, como é que é o seu gerenciamento, como é a sua resolução assim, de conflitos? Nos conte, por favor. Vamos lá. Nos conte o segredo. Na realidade, Aguardem, segredos serão revelados. A pergunta já foi cansativa. Imagina a resposta. Fale para nossos Um episódio, a pergunta. assim, na realidade é um desafio muito grande, né? E eu não trabalho só. Então eu conto tanto com a equipe da CRED, que é uma equipe composta hoje por 39 pessoas, mas eu conto também com os gestores escolares, eu conto com os PCAs dentro de cada escola, eu conto com os professores e diretores de turma, que ajudam muito nesse gerenciamento dos conflitos. Mas assim, o que é interessante? Eu tenho a Jeane executiva e eu tenho a Jeane executora. Então, assim, quando eu sou mãe... Qual é que você gosta mais? Conta. Eu gosto mais de ser mãe. Eu acho que a maior missão que eu tenho é a maternidade. Então, assim, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 18 e tenho um filho de 6. E eu acho que a maior missão que eu tenho, a mais nobre, é a da maternidade. E a segunda missão que eu considero assim, importante é a educação, porque eu sou professora de formação, sou professora de sala de aula. Estive em sala de aula durante 17 anos, até o ano de 2017. A partir do ano de 2018 eu vim para a gestão, mas antes de 2018 eu já tinha assumido outras gestões, né? Coordenação escolar, de escola de ensino fundamental, de escola de ensino médio, de escolas particulares, né? E a gente já vem nessa carreira, né, há mais de 20 anos, né, dentro da educação. Né, que você hoje ocupa o cargo que ocupa porque tem uma bagagem. Então a gente já tem aí uma experiência, né? Então já fui presidente de conselho escolar, já fui coordenadora escolar, já fui professora de língua portuguesa, já fui para a biblioteca. Então eu já conheço assim vários todos espaços, os setores. Vários espaços da saúde. Olha o título, né? E já fui formadora do PAI, que é em relação aos municípios, né? A formação dos municípios, trabalhava com o eixo do leitor. Já fui técnica da Secretaria de Educação também lá em Mombaça, porque eu sou de Mombaça. Meu sangue é parambuense, certo? Então eu sou Noronha do Parambu mesmo, a minha família é de lá. Prima do Anísio. Prima do Anísio, né? Tem a mesma descendência que ele aí, da raiz familiar. Mas eu nasci em Mombaça, então eu sou mombacense de nascimento, mas de origem, né? A gente tem a origem em Parambu. E aí, durante esses anos em educação, eu tive várias experiências, né? De trabalhar com formação municipal e com formação regional de professores na CRED 14. Então, antes de vir para cá, eu trabalhei também no Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, onde eu fazia o acompanhamento dos 7 municípios da região da CRED 14, ali de Senador Pompeu. E aí, gente, eu acho que assim, para a gente entender um pouquinho, a missão é muito árdua. É muito difícil você gerenciar o tempo, principalmente porque eu viajo muito. Eu estou chegando de uma viagem de 3 dias, que eu cheguei ontem à noite, né? Semana passada eu viajei mais 3 dias, na semana anterior 2 dias, então a gente tem uma agenda muito puxada. E aí eu acredito muito na equipe que eu tenho aqui na regional. Então a regional ela é gerida por uma pessoa, a coordenadora, e aí eu tenho o gabinete, e aí ligado a esse gabinete eu tenho 3 orientadores de células. Então eu tenho a célula de cooperação com os municípios, que é gerida pelo professor Delmo.
Delmo foi secretário de Educação de Mombaça, eu era da equipe dele, e quando eu vim para cá eu trouxe o Delmo, porque o trabalho da SECOM lida diretamente com os municípios. Então ele já foi secretário, ele entende da gerência dos municípios, e aí ele dialogaria e dialoga muito bem com os secretários de cada município. Eu tenho a SEGAF, que é a Célula Administrativa Financeira, então todo o recurso que chega na escola de vocês, para merenda, para água, transporte do professor, a questão da carne, dos serviços que são feitos na escola, porque a gente tem aporte de manutenção também, que chega para poda de árvores, limpeza de esgoto, limpeza de caixa d'água, manutenção de centrais de ar. Aí essa célula administrativa financeira é quem cuida e acompanha os processos das escolas. E eu tenho a CEDEA, né? A CEDEA ela é liderada pelo Gerlan Cavalcante, e ele tem lá 12 pessoas que acompanham o trabalho nas escolas, dentre eles uma figura extremamente importante que é o superintendente escolar. Então eu tenho Diva, Rilaxon e Gilmar, que são os 3 superintendentes que acompanham as 15 escolas da região dos Inhamuns. Então todo mês eles estão nas escolas, eles visitam, eles acompanham o currículo, eles acompanham a frequência, eles acompanham o nível de aprovação e reprovação de cada estudante. Eles vão acendendo o sinalzinho de alerta para que as escolas entendam onde é que tem que agir mais, ou em que a gente está colocando muito esforço e que não precisa de tanto, precisa olhar mais para esse outro aspecto. Então, é o superintendente escolar que vai até a escola, que acompanha e que vai dando esse direcionamento. Aí, para além disso, nós temos nutricionista, nós temos psicólogas, nós temos assistente social. Então, tem uma equipe grande que acompanha as escolas e que vai minimizando esse impacto que o trabalho tem só para mim. E eu tenho muito a missão de tomada de decisão, de planejamento com a equipe, de direcionamento. Então, a gente delega, cada um cumpre a sua missão e depois a gente vai ver o que foi que deu certo e o que a gente precisa redimensionar, certo? Então, tem esse trabalho, essa ação, né, que a gente tem a gerência. Mas aí, enquanto mãe, às vezes eu deixo um pouco assim a desejar, apesar de achar que é a minha missão mais importante, né? Eu assumo o trabalho de mãe nos horários para além do trabalho, e a vida social é só com eles. Então, assim, dificilmente alguém vai me ver numa festa, vai me ver em um barzinho, porque onde eu estou é no parquinho, sabe? É assim, é cuidando deles. Bem familiar. Bem familiar, né? No Marrecos, fazendo um programa assim mais com eles, para recuperar aquele tempo que a gente não tem durante a semana. Então, e assim, recuperar as energias também, também, né? Recarregar, porque pelo que você falou é algo assim realmente muito pesado, mas que parece que já é sua sina, já estava no seu sangue, no seu destino, porque todas as coisas que você falou são atividades de comando. Sim. Seja comandar pequenos grupos de alunos ou de outros professores, mas sempre foi algo voltado para o comando, né? Para o perfil de liderança. Sim. Então, assim, a liderança ela é tão importante quanto a execução, porque as pessoas são 39 pessoas, né, dentro da CRED. Se a gente não der o direcionamento e cada um, eu vou elaborar meu plano de trabalho, eu vou fazer assim, o outro diz eu vou fazer assim, a gente não vai se encontrar. Então, a liderança ela é muito importante também para o processo de execução, né? Então, a gente tem a liderança da Secretaria de Educação, tem a liderança aqui da CRED e tem a liderança dos agentes que vão diretamente para a escola e que ajudam, que atuam nesse trabalho de acompanhamento, apoio, monitoramento das ações escolares, né? E é isso, a vida pessoal ela fica um pouco relegada porque toma muito tempo da gente essa questão do trabalho. E sem contar que ainda tem que estudar, né, Jeane? Tem que estudar. Se engana, vocês aí que estão terminando o 3º ano, os meninos aqui, se engana, a gente não para de estudar quando termina o ensino médio. A gente estuda quando vai para a faculdade, quando sai, quando arranja um emprego para a gente se manter, e não é diferente. Não é diferente. Então, assim, olha, aqui dentro da CRED, por exemplo, a gente acompanha as ouvidorias. Ouvidoria, gente, é um canal que tem o Ceará Transparente, onde as pessoas podem falar, denunciar, elogiar, que é uma coisa difícil. As pessoas parecem que não gostam de elogiar, né? Aí a gente vai... É uma dificuldade. Então, assim, você pode elogiar, sugerir, pedir informação através do Ceará Transparente. E aqui a gente recebe essa ação da ouvidoria. Então, a gente precisa estudar muito de legislação. Você precisa entender muito sobre o direito do estudante, porque às vezes tem os excessos, tem as coisas que são cometidas nas escolas e a gente precisa ficar balizando. Para além disso, a gente precisa entender da política nacional.
A gente precisa entender da política de educação estadual. Quando eu falo de política, política nacional de educação. Não a política, De ações, né? isso, a disputa partidária, não isso. A gente precisa entender quais são as ações educacionais que estão dentro da política federal, da política estadual, como é que os municípios estão atuando para que a gente possa ajudar, para que a gente possa colaborar. Então, assim, são muitos temas, né? E não dá para fazer isso sem estudar. Você não tem como gerenciar essas coisas sem estudar. E, para além disso, tem outros cursos que a gente precisa fazer também para ir se atualizando, né? E tem uma infinidade de coisas. A SEDUC, ela é o mundo, né? E se a gente quiser acompanhar esse mundo, você precisa estudar bastante. Voltando sobre sua vida pessoal, gostaria de saber um pouco como foi sua trajetória, né? Qual foi um dos maiores desafios que você enfrentou? Se você teve apoio da sua família, tanto o apoio quanto o apoio financeiro. Quero saber. Para nós. Muito bem, muito bem. E eu costumo dizer que essa é uma das partes assim que sempre me emociona, né? Quando eu falo da minha vida, da minha trajetória, né? Que não é fácil. Eu acho que a vida de ninguém é fácil. Quem disser assim, minha vida foi... Não foi. A de ninguém. Você sempre vai ter alguma coisa que lhe inquieta. Ponto solto, né? Seja a questão ali. emocional, seja a questão financeira, seja... Falta de apoio. Enfim, você vai ter uma série de coisas. E, assim, eu comecei... eu sou de uma família de 9 irmãos, eu sou a 7ª filha. Tem muito 7 aí na minha vida. Eu costumo dizer que tem uma coisa interessante que eu não sei dizer porquê. A minha filha nasceu 7 de setembro de 2007. Né? Eu casei no mês 7, sou a 7ª filha. Passei no concurso na 3ª colocação, fui reclassificada. Quando fui chamada, foi na 7ª colocação. Né? Passei 7 anos casada, olha tanta coisa. Então, assim, tem um monte de 7 aí no meio que eu acho muito Espero que curioso. quando você for jogar na Mega da Virada, o 7 esteja lá. Eu acho que com certeza vai estar lá Ele um sempre 7 está. bem grande. O 7 sempre está por lá. Sim. E aí, tudo começou, né? Fiz o meu ensino médio, que na época era chamado de normal, terminei no ano de 99, e era o técnico pedagógico, a gente fazia já para o magistério. E aí, quando eu terminei, eu fui prestar vestibular na UES, em Iguatu. E é uma história assim de derrubada, de puxada do tapete mesmo, sabe? Porque essa questão aí de ir prestar vestibular fora era muito difícil, gente. Nós não tínhamos o acesso que vocês têm hoje. De alguém lá, o seu professor, diretor de turma, dizer assim, vamos para o laboratório, hoje é dia de inscrição para o Enem. Olha, vamos saber quem vai, porque tem ônibus para vocês irem para fazer a prova. A gente não tinha isso. Era assim, você sonhar com uma coisa e você ter a barreira ali no meio do caminho, porque você não tinha como chegar na universidade. Então, em 99, eu acho que na minha cidade eu tinha 7, 8 professores formados com uma graduação. E aí, a UES era o grande sonho. Mas antes de querer ser professora, eu queria ser comunicadora. Meu grande sonho era fazer jornalismo. Ô, Jane, estamos realizando seu sonho hoje. Realizando o meu sonho. Olha, Ana Noronha Podcast realizando sonhos. Aí depois eu pensei, não, jornalismo, eu gosto do marketing. Eu gosto de vender coisas, sabe, assim. Aí pensei no marketing. Aí depois fui mudando o sonho. Aí pensei no direito. Hoje é um dos meus desejos é fazer direito. Depois dessa função aqui na CRED, eu fui me aproximando muito dessa questão da legislação, de defender coisas, né, ações, ideias. E eu tenho o sonho de fazer direito agora. Então, até os 70 anos, eu tenho 44, eu tenho muita coisa para estudar ainda pela frente, né? E aí eu quero fazer direito, quero fazer psicologia, quero fazer pedagogia, porque eu sou formada em letras, e ainda tem muito espaço para estudar. Fazíamos o 3º ano, quando fizemos o pedido de isenção para fazer a prova em Iguatu, na FECLI. E aí, quando você fazia o pedido de isenção, depois era que fazia a matrícula, que eu acho que vocês vão passar por esse processo depois que sair da escola, né? Já estão fazendo, eu acredito, 3º ano, né? Já estão fazendo na UES. Então, fiz o pedido de isenção. Quando foi para fazer a matrícula, as colegas foram, conseguiram um carro com o município e me deixaram. E eu fiquei sabendo da matrícula depois e não consegui fazer. E aí, há uns meses depois, surgiu uma vaga, uma outra seleção para o vestibular em Senador Pompeu, que era o campus da FECLESC, que era uma extensão da UES lá em Senador. E aí eu fui fazer, eram 30 vagas. E quando eu cheguei lá, eu trabalhava numa loja, gente, detalhe, eu fui vendedora, por isso que eu sonhei com marketing, viu? Eu fui vendedora de loja. E aí, aos meus 18 anos, eu trabalhava, eu ganhava R$20 por semana, olha aí, R$20.
vendia e ganhava a comissão. Então eu pedi antecipadamente o meu chefe os R$ 20 daquela semana. Paguei a Topic, né? Porque era R$ 2,50, eu acho, na época. O real Absurdo, tinha um valor ainda tinha. muito grande, sabe, gente? Não é essa coisa que a gente tem hoje. Então, 90 é 2000. Isso, isso. 2000, por aí assim, 2001. Tinha um valor bem maior, um poder de compra maior do que a gente tem hoje. Mas, enfim, era R$ 2,50 a ida, R$ 2,50 a volta. E a gente tinha um café, uma coisa, né? Um lanche, tinha que almoçar, até todo mundo fazer, porque era um grande número de pessoas. E aí o que acontece? Quando eu cheguei na fila, que eu sentei na mesa para fazer a inscrição, aí a moça disse R$ 32. Eu disse, R$ 32? Eu não tenho esse dinheiro. Eu saí de casa com R$ 20, como é que eu vou pagar a inscrição? Aí ela disse, porque você pediu a isenção na outra instituição e não fez a matrícula. Então pediu a isenção, não aproveitou, vai ter que pagar agora. E aí eu desabei chorando. Aí todo mundo olhou pra mim e disse assim, Vale, o que foi, Giane? Eu disse, de novo eu tô fora, gente. Eu não vou poder fazer de novo. Aí eles disseram, o que foi? Eu me emociono, né? Porque volta assim uma fita na cabeça da gente. Se eu não tenho dinheiro para pagar a inscrição. E aí eles começaram a fazer vaquinhas. Um deu R$ 1, outro deu 5, outro... E a gente preencheu os R$ 32,50. E eu ainda fiquei com o dinheiro da passagem para voltar para casa, mas eu não tinha mais o dinheiro do almoço, viu? E aí, gente, quando saiu o resultado de 250 estudantes da minha cidade que passaram, eu mandei o nome pelo topiqueiro para verificar lá na universidade, lá no campus, em Senador, quem tinha passado. Aí ele foi e disse assim, quem é Maria Jeane de Noronha? Eu disse, sou eu na loja, né, tava trabalhando. Aí ele disse, pois foi a única pessoa que passou de Mombaça. Gente, isso foi emocionante, eu saí pulando na calçada, eu passei. E a partir daí eu comecei a ser conhecida, porque era muito difícil passar na UES. As pessoas de Mombaça não tinham muita formação, muitas pessoas formadas na UES. E eu tinha passado, tinha acabado de sair da escola pública, do ensino médio, e eu tinha professores e professoras minhas há 15 anos que tentavam e não tinham conseguido passar. Então, a partir daí, as pessoas começaram a me ver como uma pessoa inteligente. Eu não acho essa coisa toda, não. Mas o município começou a me reconhecer, a apostar em mim. As pessoas começaram a me chamar para substituir, para dar aula. E foi aí que eu comecei a minha carreira. Então, eu cheguei até a lecionar de graça. 3 meses. Eu passei 3 meses dando aula gratuitamente, porque eu queria que as pessoas entendessem que eu queria ser professora. E eu tinha competência para ser professora. Aí, a partir daí, começaram a chover oportunidades. Teve um ano que eu tinha 4 empregos, né? Era da rede estadual, era instrutora da ABB Comunidade, era professora de uma escola particular em Mineirolândia, distrito de Pedra Branca, e de uma escola particular em Mombaça. Então, assim, eu tinha um monte de coisa para fazer. E aí, fiz o meu concurso em 2003, né? Como eu disse, estava no 4º semestre da universidade, fui aprovada na 3ª colocação e depois fui reclassificada. Quando fui contratada em 2006, então eu sou efetiva da rede estadual desde o ano 2006. Aí neste ano eu fui coordenadora de uma escola municipal, 2005-2006, na maior escola do município de Mombaça. Tinha mais de 1.000 alunos, né, do ensino fundamental, e a gente ainda cuidava de outras instâncias. Professora na escola de Mineirolândia, professora do estado, e aí depois eu assumi a coordenação de uma escola profissional em Mombaça. E aí, depois fui para a Secretaria de Educação em 2016, 2017. E em 2018 eu vim ser diretora da EP Monsenhor Dorico de Andrade em Tauá. Em 2020, outubro de 2020, eu fui indicada para a coordenação da CRED, onde eu estou até hoje. Então, é um prazer muito grande, assim, a gente poder falar um pouquinho da nossa trajetória. Não foi fácil, muitas provas que eu fui fazer, eu estava com a perna quebrada, com os pinos, sabe? Então, assim, quando você fala assim, lembra um pouco da sua história, para a gente remete um pouco dos esforços, dos sacrifícios e principalmente da torcida da minha mãe. Então, hoje, um dos maiores orgulhos que eu tenho, minha mãe não é mais viva, nem meu pai, mas toda conquista que eu tenho, quando eu tenho, eu digo, a professora que eu sou e que foi o investimento que a minha mãe fez. Mesmo analfabeta, né, ela investiu para que eu estudasse e que eu tivesse condição de ser a pessoa que eu sou hoje. Então, para mim, o maior exemplo, a maior inspiração de força que eu tenho é a minha mãe. E eu tento ser isso para os meus filhos, né? Então, assim, quando eu vejo a minha filha chegar em casa e dizer que se orgulha de mim, para mim é a maior vitória que eu tenho, sabe? Porque é a missão que Deus me deu, que é a maior de todas. E quando você é exemplo para as pessoas que estão com você todos os dias e que convivem com você, é porque você cumpriu sua missão. Então, eu acho que eu cumpri minha missão até aqui com eles,
tenho filhos lindos, excelentes e que são boas pessoas, assim, que saem de casa e que fazem, né, boas coisas com os outros, têm um coração bom. Então, eu acho que eu cumpri minha missão com eles até aqui, né? Espero que Deus continue me dando esse poder para continuar cumprindo, né? E que eu seja futuramente, assim, o orgulho deles como a minha mãe foi para mim. Então, acho isso muito importante. E fica aí para vocês uma lição, né? Porque hoje, com base nas políticas educacionais, os alunos hoje têm uma facilidade, né, grande. A gente vê toda a dificuldade da trajetória, mas que não fez desistir. E que fica aí para os nossos alunos, né, esse exemplo de vida, de sempre persistir, de aproveitar as oportunidades, de fazer acontecer mesmo, porque hoje nós vivemos, digamos assim, uma facilidade, né, no mundo educacional que oportuniza o aluno a chegar ao ensino superior, a passar disso, né, e além disso, e ter um currículo aí excelente. Assim, é importante isso que a Yasmin está trazendo, porque, gente, olha, nós já chegamos a mandar estudante daqui da regional para ir fazer o vestibular na URCA, no Cariri. Nós já tivemos, por exemplo, 2 alunos que iam para um polo, outro para o outro, a gente pega a Hilux da Cred, manda o menino ir fazer o vestibular. Então, assim, o nosso interesse é que ninguém fique de fora. A nossa obrigação, o nosso compromisso social é que todos e todas, dos 4 aos 17 anos de idade, eles estejam matriculados, tendo as oportunidades, assistindo aula, vivenciando as ações que as escolas têm para proporcionar, para que sejam bons cidadãos e cidadãs que saiam da escola com competência técnica, com autonomia, para que eles protagonizem suas vidas lá fora. Então a escola, eu costumo dizer, Yasmin, que ela é um ensaio para a vida adulta. Tudo que a gente faz na escola, às vezes tem uma dimensão bem menor, mas quando você sai da escola, você diz assim, nossa, o professor um dia me disse isso, o professor me disse que eu ia viver isso, a professora disse que eu ia precisar disso, vixe, tanto que a diretora foi atrás de mim, tanto que ela insistiu para eu assistir aula e eu não acreditei, né? Então, assim, tudo que a gente vivencia na escola é um teste para a vida. Aí quando você termina o 3º ano, a vida lhe diz, valendo. Aí agora é sua responsabilidade. Não tem mais direito ao ensaio e erro. Você ensaia, mas se errar, as consequências elas são inteiramente suas. Então por isso que a gente precisa aproveitar o tempo da escola para aprender, para desenvolver habilidades, as competências, para a gente poder ter uma vida com mais qualidade depois de sair dela. Porque aí, 18 anos, já não tem mais pai e mãe protegendo, já não tem mais o poder do Estado protegendo, aí vai ter a responsabilidade sua sobre toda e qualquer ação que você tomar. Por isso que a gente precisa aproveitar e construir o máximo possível enquanto está na escola, né? Pra gente sair de lá. Viu como não é só eu que falo? Importantíssimo. Eu digo demais, gênios, gente, aproveitem, que terminou o ensino médio, começa a vida adulta. Verdade. Né? Toda aula, tia. Toda aula eu falo isso. Ela dá um puxãozinho na orelha, ó, presta atenção, o que você tá fazendo aqui, que depois, quando acabar esse ano, ó, não vai ter mais nada não, é você por você, ó. Tá vendo como não é só eu? Chega a orelha dói de tanto puxão de Mas orelha. essa é a dinâmica da vida, viu? Passou dali, agora o ensaio e o erro é responsabilidade sua, né? É verdade. Então, acho que é isso, né, pessoal? Gente, muito bom saber um pouco mais de você, saber da sua atuação, levar para os nossos telespectadores isso, porque às vezes as pessoas veem a Cred, pelo fato de ser algo mais superior às escolas, como algo inacessível. E a gente sabe que não é. Você trazer todo esse esclarecimento para a comunidade escolar, para os nossos telespectadores, foi muito bom. Muito bom conversar com você, estar com você. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Gratidão pelo evento, né, de proporcionar o Ana Noronha Podcast estar aqui no dia de hoje, certo? Levando informação, trazendo esse bate-papo gostoso. Igual como se fosse na calçada. Faltou só o café, né? Faltou o café. Faltou só o café para completar. Eu digo que a dona da casa sou eu tinha que ter oferecido esse café, não é? Mas vamos botar a culpa nos subordinados. Tá. Mas muito obrigada mesmo. Foi um prazerzão ter você aqui nos nossos microfones, realizando o seu sonho de comunicação. Eita, comunicação, né? Mas deixa eu dizer, viu? Outra curiosidade, assim. Eu não sou essa pessoa tão séria aqui. O gabinete, ele não tem portas fechadas. Então, acabem com essa ideia, esse misticismo de que a Cred é um espaço inacessível, porque não é.
Não precisa nem bater na porta. Você vai chegar lá e vai dizer assim, eu posso entrar e eu vou mandar lhe servir um café. Então, assim, não tem eu atendo aluno, eu atendo o pai, a mãe, eu atendo, sabe, os comunicadores, todo mundo sabe, assim, o acesso que tem. Eu não tenho dificuldade de comunicação com as pessoas e pelo contrário, eu fico muito feliz quando eu sou procurada. Porque é sinal de que a pessoa acredita que eu posso ajudar, que eu posso resolver. Então, eu não acho ruim de ser procurada para ajudar a ninguém, para resolver nenhum problema. Pelo contrário, eu acho isso bacana, é minha função, né? Mas também de dizer assim que, enquanto professora, né, 17 anos em sala de aula, e a professora que eu sou, eu continuo sendo, eu tenho muita satisfação de dizer que das maiores conquistas são os mais de 10 mil alunos que já passaram por mim. E que hoje são meus colegas de trabalho, que hoje são pessoas que estão aí me atendendo na população, né? São médicos, nutricionistas, né? Fisioterapeutas. Gente, isso é tão bom. Quando você chega num local que você... Daqui a pouco você vai encontrar o Júnior, né? Daqui a alguns anos. E você vai dizer assim, nossa, Júnior, gravamos um podcast juntos, né? Vai ser legal, não sei o quê. Aquela coisa de vocês se reencontrarem. E o Júnior vai lembrar de traços que você deixou para a vida dele. Então, assim, uma das coisas mais bonitas que tem na profissão são esses reencontros que a gente tem a oportunidade de ter depois com os estudantes, com as histórias de vidas, né, que já passaram por nós. E, assim, como professora, eu gosto muito de disputa. É uma coisa horrível. Eu tenho pavor. Você é Ariana, já? Não, sou leonina, olha. Sou leonina e detesto perder. Olha que horror, né? Você tem certeza que você não é Ariana? Sou leonina, 17 de agosto. Ó, o 7 também aparecendo aí na data. Olha aí, viu? mais um 17, 7. isso. E aí, gente, veja que interessante. Eu sempre, quando tem essas gincanas na escola, essas disputas, né? A gente faz de tudo pra ganhar. Então, eu já até fiz feijoada lá em casa, botei os meninos pra vender quentinha na rua, pra gente arrecadar dinheiro, sabe? Naquela época ainda podia, agora a legislação ela é mais restrita, né? Mais rigorosa, e a gente já não pode estar fazendo tantos movimentos assim em busca de dinheiro, porque a escola tem muita coisa, tem muito recurso. Mas naquela época a gente fazia até isso. E aí os meninos costumavam sentar na sala de casa, na área, quando terminava todo mundo cansado, eu ainda dava minha moto para os meninos irem vender feijoada na rua. Quando terminava, sentava todo mundo assim na área e dizia, tia, a gente tá morto. Sobrou feijoada? Não, não sobrou nada. Vai fazer o quê? Vou fazer a macarronada, é rápido. E aí cada um ia contar a sua história de vida. Aí hoje eu encontro esses meninos, né? Alguns já empreendedores, com lojas de celulares, outros, né, na universidade, outros já casados, que o projeto de vida foi a maternidade. Mas você olha para eles e entende que aquela sua contribuição ajudou. Foi um dos tijolinhos para os degraus que eles precisavam subir. Então, assim, a missão linda de ser professor, de ser professora, e eu tenho um orgulho danado de ostentar essa profissão. É uma profissão que eu ostento, sabe? Porque não existe mais bela. Pode o médico dizer aqui, chegar aqui e dizer, e eu salvo vida. Eu digo, mas eu lhe formo. Salvou porque eu lhe formei. Você só vai salvar porque passou por mim ou por alguém, né, igual a mim. Então, assim, é uma profissão linda, basilar, e que a gente precisa valorizar. Então, assim, quero deixar essa mensagem para os telespectadores também, para dizer assim, valorize o professor. Porque sem ele a sociedade ela seria um verdadeiro caos. Valorize a escola, sobretudo a escola pública, porque ela é uma instituição que baliza as relações sociais e que empodera muita gente que às vezes não tinha perspectiva de vida. Então, assim, não adianta incentivar conhecimento se esse conhecimento for para arrogância, se for para ignorância. O conhecimento ele só serve se for para mudar a vida das pessoas. Então, assim, eu estou muito feliz em participar desse momento. Feliz de ter aqui esses jovens protagonizando. Depois eu queria que aparecesse assim, a foto de vocês ali, cada um no seu local, né? Ali nos making-offs, não tem, né? Esse negócio do making-offs os bastidores. Os bastidores, que aparecessem aí as fotos de vocês, Nossa porque equipe. a verdadeira missão da escola é estimular o protagonismo. E quando a gente está aqui respondendo a vocês, né, jovens, a gente fica feliz de saber que o papel da escola, a missão está sendo cumprida. Vocês estão protagonizando uma ação e essa ação ela vai repercutir na vida de outras pessoas, vai estimular outros jovens como vocês a quererem estar nesse espaço aqui também, né? E quem sabe outras jovens senhoras como eu a serem professoras também. Então, respeitem e valorizem o professor. Respeitem e valorizem a escola pública. Pais e mães sejam mais parceiros das instituições.
Acabem com esse negócio de estar culpando a escola por coisas que às vezes vocês acham que a escola errou, a escola fez isso. Cheguem, dialoguem, valorizem esse espaço que é tão valioso, que é tão grandioso para a vida da sociedade, né? E nós estamos aqui à disposição, viu? Muito obrigada por esse espaço de fala. Muito honrada em participar dele hoje. Eu pensei que não ia ser convidada. Vocês já convidaram tanta gente. Mulher, deixa eu te dizer, porque você é difícil. Eu sou. O ano passado nós viemos com toda a equipe, nós trouxemos a equipe internacional e você teve um outro compromisso que não pôde estar. Nós ficamos tão tristes achando que a rejeição era conosco. Depois eu não soube não desse fato. Foi, a gente veio, aí a Dina participou, a gente queria muito que você tivesse participado. Do Ceará Científico? Sim, do ano passado. Já são 2 edições que a agenda não deixava participar. Pois é, eu me recordo disso. Aí a gente já tentou outras vezes. E sempre a agenda não tá batendo, mas tudo ao seu tempo. Ao seu tempo. Né? Deixa eu finalizar, eu me despedi, mas eu quero fazer mais um convite. O espaço é seu. O espaço dela tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Gente, estão chegando aí as avaliações do SAEB, do SPAES e do Enem para as turmas de terceira série. Isso é um convite especial para que vocês façam o seu melhor nessas avaliações. Por que essas avaliações elas são importantes? Porque a partir dessas avaliações vocês vão mostrar o resultado da aprendizagem que cada escola produziu, mas vocês também vão responder a um questionário socioeconômico, sociocontextual, onde vocês vão mostrar um pouquinho da história de vida de vocês, das condições econômicas, do que a escola impactou na aprendizagem de vocês, dos recursos que a escola oferece, da trajetória familiar, da renda salarial. E isso vai produzir políticas públicas. Por exemplo, em outras edições, muitos jovens diziam que não tinham acesso à tecnologia. Isso trouxe um benefício para vocês hoje, que foi o acesso a chips para uso pedagógico, né, com 20 gigas de internet, e tablets para uso educacional que vocês estão levando para casa. Então já mudou um pouco a realidade de alguns que não tinham equipamento para pesquisa. Por isso que essas respostas elas são importantes, mas tem que responder com fidelidade, com compromisso e com responsabilidade, não pode dizer mentira. Porque as políticas educacionais, elas são pensadas a partir desse corpo que gerou essa pesquisa, que gerou essas respostas, e elas ficarão para outros jovens que virão depois de vocês. E além disso, nós vamos mostrar a nossa cara para o Brasil. O que foi que vocês aprenderam? Como foi que vocês aprenderam e como é que essa aprendizagem vai gerar impacto na comunidade de vocês, que é o SAEB. O SAEB é uma avaliação de caráter nacional e ele vai ranquear escolas, mas para além do ranking, ele vai mostrar pra gente se você teve uma aprendizagem satisfatória. E é um feedback para a escola, para dizer, olha, escola, você precisa melhorar isso aqui, você precisa oportunizar mais isso aqui. Então, façam a prova com qualidade, com compromisso, com responsabilidade, olhando para o tempo, olhando direitinho para as questões, sem preguiça de leitura, e deem o seu melhor. E nós estamos aqui contando com isso, viu? Contando com o sucesso de vocês nessas avaliações, que vocês farão uma boa prova, que a escola vai ficar assim, uma fotografia bacana, né, para a gente mostrar aí para todo o Brasil como é que a Ana Noronha está trabalhando e as demais escolas aqui da região dos Inhamus. Se Deus quiser. Então é isso, né, gente? Obrigada a você que ficou aqui conosco assistindo esse episódio tão especial, tão esperado, só reforçando, tão esperado, com a nossa coordenadora Giane Noronha e aqui protagonizando os nossos alunos da MTI Ana Noronha da cidade de Parambu. Muito bem. Muito Estamos obrigada. aí nos canais, né, do Spotify, YouTube, Amazon Music e acompanhe o nosso Instagram lá. Lembrando, pessoal, no Instagram só são cortes dos episódios, não são os episódios completos. Episódio completo você confere no YouTube, Amazon Music e Spotify, certo? Curta, comenta, compartilha, acompanhe aí a nossa rotina e fique por dentro de todos os nossos convidados e todas as temáticas abordadas. E é isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.